Alô, som, tem alguém aí? Estão animados? Bom sábado. Eu fiquei animado ali. Você vê o Super P, coitado de Super P. Terceira série, olha, dá pra fazer um ano de Superman, hein? Dá pra fazer um ano de Superman. Mas a gente vai terminar hoje. Semana que vem, amanhã eu tô levantando voo, entendeu? Para o alto e avante, né? E um grupo de 10 pessoas está indo lá para São Tomé e Príncipe. A gente vai passar 2 dias em Portugal, comer um pastel de Belém. E depois nós vamos São Tomé e Príncipe. E na volta passamos em Portugal novamente. E dia 22 de outubro estamos de volta. É o dia da expiação, o dia do julgamento, dia 22 a gente estamos de volta. Hoje, eu queria tratar de um assunto um tanto interessante sobre o Superman. E de certa maneira, uma continuidade de semana passada, de certo modo. Cadê meu amigo Pércio? Ele não está aí? Estava na cozinha? Está na cozinha. Não veio hoje. O Pércio, ele fala, pastor, você está pegando muito sério nesses sermões do Superman, né? O primeiro foi pesado, o segundo foi pesado, o terceiro eu não vou escutar. Eu falei, como assim, Pércio? Eu vou pegar leve. Mas acho que ele não acreditou e não veio então, né, Kevin? Mas, todo super-homem, ou todo super-herói em si, ele precisa de algo externo para capturar o seu poder. Ou ele precisou de alguma coisa externa para acontecer, para ele se tornar um super-herói. Ok? Falando de super-heróis ao redor. Você pensa no Homem-Aranha, aconteceu lá, ele foi picado por uma aranha e teve uma reação. Né? Qualquer Batman, sabe, ele por si próprio não consegue, então tem que treinar e tem os seus equipamentos. Todo super-herói de verdade, né, no mundo imaginário, ele precisa de algo externo para manter-se herói, ou algo externo o fez herói. Deu para entender a ideia? E é interessante que o super-homem, já que a gente está falando sobre ele precisa do sol amarelo, que tem na nossa Via Láctea, né? E é desse sol amarelo que ele recebe poder, recebe força. É que possibilita o ar, é que possibilita ele fazer todas essas coisas que você citou e algumas outras que existem mais. Sem o sol amarelo, ele não consegue. E toda vez, e semana passada a gente falou sobre Kryptonita, toda vez que, no caso, o super-homem, ele passa por essa experiência de perder o seu poder, ou ele a Kryptonita, mais ainda ele precisa do sol para obter o seu poder. Bem, vamos sair da roupagem super-homem ou super-herói e vamos para a realidade. Aonde você tem buscado poder, socorro, ajuda? Ninguém por si próprio ele consegue manter-se emocionalmente, socialmente, ou o que seja, de forma equilibrada, se não tiver uma ajuda externa. Toda vez quando alguém passa por um momento de privação longo, as sequelas são grandes, porque ninguém é uma ilha. Eu sei que você tem as suas lutas internas, como eu tenho. Eu sei que você tem as suas dificuldades, as suas labutas. Mas você precisa retirar força de algum lugar para a cura e para continuar andando. Muitas vezes esta cura ou esta ajuda vem de pessoas que você confia. E é bom abrir o coração e compartilhar a preocupação. Deixa eu compartilhar algo que eu não compartilhei com quase ninguém. Como aqui é onde eu me abro, né? É onde eu faço minha terapia de grupo, entendeu? Eu falo, você escuta, entendeu? Eu desabafo, você me ouve.
Aí você depois fica usando contra mim as informações que eu falo aqui, mas tudo bem. Sexta-feira passada, eu bati o carro. Quantos sabiam? Ninguém, então, beleza. Sexta-feira passada, bati o carro. E o problema não foi bater o carro. Isso acontece com todo mundo. Foi o porquê eu bati o carro. Isso é pior. A princípio, duas pessoas que sabiam, eu não falei toda a verdade. Eu falei, fui pegar o celular e distrair, e foi aquele momento que bateu. Porque eu não queria encarar a verdade. A verdade é que eu tive um apagão. Não estava com sono, eram 3 horas da tarde, não estava dormindo. Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro de entrando na rua. Eu lembro passando do lado da igreja. E depois, eu não lembro mais. E eu caí em si, quando eu vi umas mulheres gritando. Ai, o que você fez? Que eu bati atrás de um carro. Eu estava a 30 por hora, não foi nada, machucou ninguém. E eu fiquei assim, agora, o que está acontecendo? Ela não estava em casa. Ela ficou sabendo no... Nossa. Ela ficou sabendo no domingo. Na segunda-feira, no domingo à noite, de madrugada, eu viajei para Cuiabá, fui atender uma pessoa, um amigo. Almocei com ele, voltei na terça de manhã. Foi um bate e volta para fazer um atendimento pastoral. E aquilo começou a ficar preocupado. E eu não tinha comentado com ninguém isso, eu estava preocupado de comentar. Falei, cara, e se o meu cérebro funcionar? E aí? O que eu falei da vida? Eu não sou bonito, tenho uma barriga avantajada, como diz ali o Super P. Né? A única coisa que eu tenho, de vezes, que serve para alguma coisa, segundo a minha esposa. Minha esposa falou assim, eu casei com você por causa do seu cérebro. Você falou ou não falou isso? Não, mas não estou falando que é pejorativa. Não, você casou comigo por causa do meu cérebro, não foi isso que você falou? Só por isso. Eu quase tirei e te dou no jarro, tal, fica com o meu cérebro e tal. Mas eu fiquei preocupado. Eu entrei em contato com um amigo. Falei assim, agora estou viajando para a África e tal. O que eu vou fazer? Aí ele, jeitinho brasileiro, ele já marcou na quinta-feira de manhã, eu fiz uma tomografia e tal, não sei o quê. E até encontrei algumas pessoas no hospital. Pastor, tá vindo visitar alguém? Eu falei, daquele sorriso, né? Logo cedo, de novo no hospital, pastor? De novo, né? Os atendentes já me conhecem todos, né? Todos os atendentes já me conhecem. O pastor Douglas está aí de novo. Quem que ele vai visitar hoje? E eu passei e estava preocupado, eu estava um pouco tenso, né? E passei algumas noites até escrevendo algumas coisas e tal, deixando testamento, brincando. Não, preparando sermões, algo desse tipo. Meu testamento é único, é dívidas, entendeu? A Olivia vai ser herdeira das minhas dívidas. Mas chega um momento que você fica esgotado emocionalmente. Mas só para terminar a história, né, o médico falou, olha, eu não consigo ver questão física para que você teve. Vou te recomendar um cardiologista, só para tirar a hipótese, que se o seu coração bateu de maneira diferente, alguma coisa assim, pode ter faltado ar e ter isso acontecido. Mas eu também acho que não é isso. Ele acha que foi um momento de uma estafe emocional e tudo mais, né? Pressão, o que seja, que você queira chamar. Eu falei, mas eu sou Super P. Super P não acontece essas coisas. Isso acontece com os fracos e oprimidos, entendeu? Vamos fazer uma série sobre o Chapolin Colorado, né? Boa, né? Do Chaves, né? Aí voltando. E eu creio pessoalmente que esse momento que eu tive sexta-feira passada foi uma estafe emocional, foi um, sabe? Desligamento rápido, graças a Deus poupou, porque eu tinha acabado de deixar a Rebeca em São Paulo, vim pela Ayrton Senna, 120, a média, né? Eu só falo isso para vocês, mas eu estava mais que 120. E se isso acontece ali na Ayrton Senna, Super P estaria voando essa hora, provavelmente. Mas eu estou aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso. E por que a gente chega em momentos assim? Eu comecei a pensar.
Eu até mudei o sermão do super-homem. Era um outro sermão, mas eu comecei a pensar nisso. Porque nós precisamos de pessoas para nós compartilharmos as coisas. Você não pode ficar sozinho. Você precisa abrir o seu coração com alguém. Você precisa falar com alguém. É interessante que ontem, uma outra pessoa, ela não teve a mesma reação, mas entrou numa crise de choro sem parar, e aí ligou para o pastor. Por quê? Porque não conseguia falar com alguém. Nós precisamos de apoio. Você quer ser um super-herói, você precisa de apoio externo para você ter seu poder. Você precisa de alguém, você precisa de um amigo. Não tem como você ser único, uma ilha. Você precisa falar, você precisa colocar para fora. Você precisa de um pinico para colocar essas coisas que vai na sua cabeça. Você precisa de alguém. Algumas coisas eu consigo compartilhar com a Rebeca, outras coisas não. Algumas coisas de trabalho eu converso com alguns anciãos que estão mais perto pela disponibilidade e tempo, então, e pelos projetos. Então eu tenho o Pires, eu tenho o Paulinho, pessoas que a gente convive muito perto ali, e a gente compartilha algumas dos desafios ministeriais. E a realidade é que essa é uma das razões que Deus pediu para você amar o próximo como você mesmo. Você precisa de alguém. E eu, como pastor, eu quero me colocar à disposição. Eu estou aqui para te escutar. E eu evitei de falar porque alguns não vou dar mais trabalho para o pastor. Não foi isso que me levou. Eu já aprendi a separar as coisas. Porque o que me levou são coisas internas que eu não consigo falar para ninguém. Ou que eu não posso falar para ninguém. Como pastor. Esses são os desafios. E nesse momento, aonde nós encontramos força? Há um texto de Isaías que eu gostaria de ler para vocês. E parece que até Isaías estava pensando aí no super-homem. Isaías 40, verso 30 e 31. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Até os mais fortes, até os super, eles caem. Eles perdem a força. Eles chegam um momento que não aguentam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Já descansei demais, sentado. E também dei muito descanso para o Pedro. Levanta, Pedro, me acompanha agora, que eu vou andar para caramba. Você precisa ter alguém, e eu espero que você tenha alguém para compartilhar as coisas. Alguém que você pode desabafar. Mas eu sei que tem aquelas coisas que você não consegue ou não pode desabafar, por questões sociais, questões emocionais, questões de quem sabe você não vai ser compreendido, questões de lutas internas. Para esses e para todos os outros, existe Deus. A fonte de todo o poder. O verdadeiro sol da justiça, aonde você capta poder. Para você aguentar, para você lutar, para você não desistir. Mas, como está a sua vida espiritual? Porque se você precisa do sol para receber o poder, a pergunta que eu faço é: está você sendo exposto ao sol? Você sabe que o poder está ali fora no sol, mas se eu ficar aqui dentro e impedir que esse poder venha, esse poder aqui, esta luz, ela pode iluminar, mas ela não é a luz do sol e não vai te dar o poder. Ela faz o trabalho de iluminar, mas não é o sol. Se você precisa do sol para
encontro do sol e abrir o que for necessário, a janela e tudo mais, e sair. Você precisa ir ao encontro do sol para receber o poder. Enquanto você se isolar e não ir até o sol não vai conseguir te alcançar. E não adianta remediar. Eu assisto a Novo Tempo, louvado seja Deus pelo Novo Tempo, mas a Novo Tempo não troca a sua comunhão com Deus. Eu escuto CD, música. Eu leio um livro de alguém que falou sobre a Bíblia. Se você quer ser exposto ao sol, você precisa ir diretamente. E as duas maneiras que nós temos, mais claras e mais evidentes, são a oração e a leitura da palavra de Deus. Negligenciar essas duas coisas é negligenciar o sol da justiça que te dá poder para levantar quando a criptonita te pega, para te continuar te dando poder, para você continuar lutando. Todo fracasso, toda queda está ligado à negligência do estudo da palavra. Kellen, esse daí vai. Já pegou. A Kellen, ela fica anotando depois umas frases que eu ponho e fica postando no Facebook, né? Mas toda queda está diretamente ligado à negligência do estudo da palavra e oração. Ponto. Sem o sol, você é um humano comum. Sem o sol, você não vai ter superpoderes. Só com o sol, você vai correr, não vai se cansar. Você vai voar e vai continuar voando. Porque é o sol que te possibilita isto. E eu estou falando do sol da justiça, que é Cristo Jesus. Spurgeon é um dos autores que eu mais admiro pelo seu cérebro e pelas suas mensagens. Teve uma época da minha vida que eu quis ser como Spurgeon. Spurgeon foi um pregador, Charles Spurgeon, inglês do século 17, que ele pegou uma pequena congregação de 300 membros e quando ele veio a falecer, ele trabalhou a sua vida toda nessa congregação, tinha mais de 10 mil membros. Estou falando da Idade Média, ali, né, terminando a Idade Média, ali, o começo do protestantismo e tal. Ele foi fenomenal na Inglaterra. Revolução Industrial e tudo mais. E Spurgeon, ele nunca repetia um sermão. E os sermões deles eram tão famosos que eram publicados, os sermões de domingo eram publicados no jornal de segunda-feira. E publicados em muitos outros países. E aí fizeram a coleção dos seus sermões, e existem mais de 70 livros dos seus sermões e mensagens. E são pérolas, era um pensador, um filósofo. E ele foi convidado para dar umas palestras para estudantes de teologia. Ele preparou algumas mensagens. E eu estava lendo uma dessas mensagens, e ele falava sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e ele faz uma seguinte comparação. Se você quer ver pombas, sabe, passarinho pombas, você vai aonde? Você vai no chiqueiro? Você quer ver uma pomba, você vai aonde? Na praça. É verdade ou não é? Ele falou, se você quer soltar pipa, você não vai soltar dentro de casa. Você vai aonde? Lá fora, no campo, lugar aberto, onde está exposto o quê? O ar. E ele conclui, se você deseja, se você quer receber o Espírito Santo como pomba, você não pode ir no chiqueiro. Você tem que ter aonde ele está. E se você quer receber o vento para soltar a sua pipa, você tem que ir até o vento, que é o Espírito Santo, onde está aberto. Fazendo um paralelo, se você quer ser vitorioso, você precisa ter o sol da justiça, aonde ele está. Você escondido atrás de um computador, ou atrás de um celular, ou atrás de uma máscara, não vai conseguir obter o poder que você precisa para vencer.
Como nós estudamos semana passada, todo super-herói tem um ponto fraco. E esse ponto fraco você pode vencer se você for exposto ao sol da justiça continuamente. Vai ser tentado, está sendo tentado, deixa eu correr para o sol. Precisa de alguma coisa? Deixa eu ir para o sol. Não tente por você mesmo. Você mesmo irá fracassar. É o sol que te dá poder. Eu quero terminar lendo novamente. Até os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oremos. Querido Pai, obrigado pela certeza que temos que o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Nesta manhã, agradecemos porque temos a certeza que temos uma fonte de energia inesgotável à nossa disposição. Uma fonte que nos perdoa, que nos limpa, que nos restaura e que nos concede forças para continuar a jornada. Querido Pai, ajude-nos para continuarmos esta caminhada. Que possamos ser revigorados a cada dia ao sermos expostos à Tua palavra e à oração. Pai, agradecemos pelas pessoas que temos ao lado, pelo círculo de amigos, de familiares, de pessoas íntimas que podemos compartilhar aquilo que enfrentamos, os nossos desafios. Mas mesmo para as pessoas mais íntimas, existem questões que nós não conseguimos falar, lidar ou tratar. Nesses momentos, não há quem podemos buscar a não ser Deus. Que possamos compreender e fazer uso desse Deus tão maravilhoso que está à nossa disposição, brilhando continuamente para nos abençoar. Que cada pessoa que escuta a minha voz, ó Pai, possa nesse momento sentir o Teu toque revigorador. Que as suas energias emocionais, físicas e espirituais possam ser renovadas. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Cabe a nós agora comer espinafre para ficar igual ao Popeye. Nós teremos o almoço, ok? E falando em espinafre, minha mãe, tudo que era verde já chamava de espinafre. Aí se espinafre vai ficar forte igual ao Popeye. Aí eu comia, né? Mas o almoço vai ser servido, todos são convidados a almoçar conosco. Se você nunca tentou almoçar conosco, tente. Você não vai passar mal, eu te garanto. É muito bom. E melhor ainda, a companhia. Deus abençoe. E até semana que vem no Nova Perspectiva. Eu mando uma mensagem para vocês por vídeo, tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço.